palavra de Deus diz assim, eu vou estar lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida. A Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Feche seus olhos, Pai, nos ajude nessa noite a entender a Tua palavra, a compreender o que o Teu Espírito quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos essa palavra, preste atenção, nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, um livro que a gente tem a identificação desse texto, vindo da parte de Salomão, o homem que construiu o primeiro templo ao Deus Todo-Poderoso. A ideia veio no coração do seu pai Davi, mas foi Salomão quem concluiu a obra da construção do templo. E esse homem está nos dizendo agora, preste atenção, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque você deve estar muito mais disposto a ouvir o que vai ser dito na casa de Deus, do que simplesmente aí apresentar sacrifícios, porque muitos desses sacrifícios têm sido feitos sacrifícios de tolos, porque eles nem sabem que aquilo que eles estão fazendo para agradar a Deus, Deus não está recebendo. É isso que o versículo está dizendo. Da leitura desse versículo, eu quero entrar com vocês em algo interessante. Existem duas palavras no meio gospel, no meio evangélico, e que a gente se confunde muito com elas. É a palavra santificação e a palavra consagração. Eu não quero entrar em detalhes, em minúcias dessas palavras, até porque palavras comumente, elas têm mais de um significado. Mas eu quero entrar no significado específico que eu quero tratar com vocês nessa noite. Preste atenção, nem tudo que é consagrado a Deus, guarde essa frase, porque ela é o centro do que nós vamos falar nessa noite. Nem tudo que é consagrado a Deus é santo. Nem tudo o que é consagrado a Deus é santo. Ou, nem tudo o que é consagrado a Deus é santificado. Veja o significado que eu quero trazer para vocês, porque nós estamos em uma visão que Deus nos deu, que precisamos atrair agora a presença do Espírito de Deus em nosso meio, para que Ele se manifeste de uma forma como ainda não houve na história. A história da igreja, ela vem sendo marcada, se você pegar a história dos avivamentos, em cada movimento desse de avivamento, você vê uma manifestação nova e diferente da parte do Espírito de Deus. E Deus está nos mostrando, nos falando, que o formato de muita coisa que está por aí, se dizendo que é culto a Deus, perdeu a santidade, não a consagração. Perdeu a santidade e não a consagração. É por isso que nós estamos trazendo para a igreja o entendimento nessa noite do que é consagrar algo a Deus e esse algo ser santificado ao Senhor. Qual a base bíblica disso, pastor? O senhor está ficando doido? Não. Primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, você vai para o livro de Gênesis. A Bíblia vai falar de dois irmãos. Eu acho que essa história até o Ministério Infantil conhece. A história de Caim e Abel. O que é o sentido que eu quero tratar com vocês nessa noite? O sentido. Não estou tratando de etimologia, ou seja, de todos os significados possíveis da palavra. Eu quero tratar só desse significado de consagração. A Bíblia diz que dois irmãos consagraram algo para apresentar a Deus. O que foi que eles fizeram? O que é que eu posso substituir sobre essa palavra consagrado? Eles destacaram, eles separaram, eles trouxeram algo para apresentar diante de Deus.
eu vou consagrar algo a Deus. Ou seja, isso aqui agora já tem um destino. Isso aqui agora já tem uma finalidade. Por exemplo, essa bateria ela não toca no largo, essa bateria ela não toca em festa de carnaval, essa bateria ela não toca em festa de arrocha, não toca na lavagem de pau da lima. Essa bateria, na funcionalidade dela, nós aqui, igreja, consagramos ela a Deus. Consagramos ela a Deus. O que é que significa? Ela tem uma função específica. Só pode tocar essa bateria aqui quando estiver tendo culto a Deus. Isso é consagrar algo a Deus. Eu destaquei algo para que aquele algo fosse específico para uma função. Então, quando Caim e Abel, a Bíblia diz que Abel vai lá e pega das suas ovelhas. Então ele separou algo das suas ovelhas para apresentar diante de Deus. Então aquela ovelha não podia mais ficar para reproduzir. Aquela ovelha não ia servir mais para ele tosquiar, para tirar a lã, para fazer roupas, porque agora aquela aquela ovelha tinha uma consagração, ela tinha um destino, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo daquela ovelha? Prestar agora um sacrifício diante de Deus. Então, a ovelha foi consagrada para que participasse do sacrifício que seria apresentado como oferta a Deus. Aí vem Caim. Caim também da mesma forma. O fruto que ele colheu da natureza, o que ele trouxe diante de Deus, não era mais para ele fazer geleia, não era mais para ele fazer suco, não podia mais fazer outra coisa, porque estava consagrado, estava dedicado, estava agora com um objetivo específico de ser apresentado a Deus em sacrifício. Mas a Bíblia diz claramente que um sacrifício foi visto como santo diante de Deus, e o outro foi tido como impuro diante de Deus. Nem tudo que é consagrado a Deus é considerado santificado. Não é o fato, preste atenção, guarde os teus pés. Não estou fugindo do texto, eu quero que você entenda. Guarde os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Porque o fato de você consagrar algo a Deus não significa que Ele vai receber. E é muito mais importante que você entre na casa de Deus para ouvir o que Deus quer falar com você, do que para querer apresentar coisas a Deus, porque a maior parte, é isso que ele está dizendo, muitos estão apresentando diversos holocaustos, diversos sacrifícios a Deus, e nem sabem que isso está sendo mal diante de Deus. Por quê? Porque consagraram algo a Deus, mas não é algo santo diante de Deus. A consagração é algo que tem a ver no sentido da palavra que eu estou usando nessa noite. A consagração é algo que tem a ver com a decisão humana, a decisão do homem de separar algo para dedicar exclusivamente a Deus. A santidade é algo que, no ponto de vista espiritual, agora atende ao que é exigido por Deus. Vamos lá, vamos entender. Eu gosto de dar exemplo, porque nos exemplos a nossa mente expande. Eu sei que vocês não são desse tempo, metade do auditório aqui. Mas antes você queria fazer uma roupa. Então, você ia na feira dos tecidos. Quando você chegava lá, tinha uma peça de pano imensa. Ficava aqueles rolos de tecido lá. Marco, não balança a cabeça que você nunca foi na feira dos tecidos. Deixa de conversa. Mas a irmã Andréa já foi. Você entrava, tinha pano de várias naturezas, de várias cores, tinha viscose, tinha não sei o que, e aí você ia e pegava um rolo daquele de pano. Um rolo tinha muito pano. E aí você dizia, eu quero fazer uma roupa. Então, quando você chegava, que cortava, eu quero 2 metros desse tecido, você estava dentro do nosso exemplo, para você entender
consagrando 2 metros daquele tecido. Se a gente pudesse falar em linguagens humanas para a gente entender. Eu estou consagrando agora 2 metros de tecido para que seja feita a minha roupa. A roupa do casamento da minha filha. Então, tem que fazer uma roupa bonita. Então, quando eu separo 2 metros daquele pano, preste atenção, aquele pano agora não vai servir para fazer máscara contra a Covid, não vai servir mais para fazer blusa, para eu ir para chá de cozinha, não vai servir mais para eu fazer bermuda, porque aquele pano agora está sendo dedicado para uma finalidade exclusiva. Qual é a finalidade daqueles 2 metros de pano? Transformar eles em uma roupa de casamento. O que seria a santidade? A santidade agora é eu pegar aquele pano que foi consagrado e adequar ele nas medidas de quem vai vestir a roupa. Observe, você ia na costureira, a costureira pegava aquela fita métrica, ia medindo todo o seu corpo, porque ela ia pegar aquele pano que foi separado, ia cortar, ia costurar, para dar agora uma finalidade a ele, que já tinha sido vista desde antes. Você já comprou o tecido para aquilo ali, mas se alguém não adequasse o pano às suas medidas e aos cortes necessários, nunca se transformaria em uma roupa. Vamos para o exemplo de Caim e Abel? Carneiro por carneiro, qualquer um pode pegar um carneiro e matar. Quando ele separou um carneiro para apresentar diante de Deus, ele consagrou aquele holocausto diante de Deus. Mas a Bíblia diz que para que atendesse aos critérios espirituais da santidade de Deus, às medidas de Deus, ao que Deus queria, Deus não estava preocupado só que o pano fosse de cetim, não estava preocupado só que fosse carneiro, mas estava preocupado com o coração de quem também estava apresentando o carneiro. As medidas tinham que atender aos critérios de Deus, não era o critério do homem. Eu posso consagrar algo a Deus, eu posso consagrar o meu tempo a Deus, eu posso consagrar o meu serviço a Deus, mas entre eu consagrar algo e isso ser santo diante de Deus, tem uma distância muito grande. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu entendo do que Deus gosta. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu entendo quem Deus é. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu entendo e conheço com quem eu estou me relacionando. O cara está namorando, ele quer conhecer a namorada, ele quer saber do que ela gosta, ele quer saber o que ela faz. Por quê? Porque ele quer agradar. E para agradar alguém, você tem que saber do que esse alguém gosta. Então, como é que eu entro na casa de Deus e estou tão preocupado com o que eu vou dar a Deus, e não estou tão mais preocupado em conhecer ao Deus que eu quero agradar? Tem lugares, tem estruturas que são montadas, como era no Antigo Testamento, baseada apenas em sacrifícios, em holocaustos. Mas o conhecimento está passando longe. Aí alguém pode me dizer: não, pastor, mas esse negócio aí de consagração e santificação de templos, isso aí ficou para trás, isso não existe. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, é verdade. A Bíblia diz isso, 1 Coríntios 6, verso 19. Paulo está falando de prostituição, falando de impureza. E aí diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Presta atenção. Guarde os vossos pés quando entrares no templo do Senhor. Aí agora a gente está recebendo a revelação do novo templo, não mais do templo de Salomão, aonde uma casa foi consagrada para que o Espírito de Deus manifestasse ali, mas agora diz: o Espírito vai manifestar em você, em você. Então, se eu tinha que guardar os meus pés para entrar na casa de Deus, agora que eu sou casa de Deus, eu tenho que guardar só o meu corpo, e aonde eu entrar não interessa.
tomar cuidado, irmãos, com as interpretações fora de contexto. Porque uma coisa não anula a outra. Se eu lhe perguntar, você é uma pessoa limpa, uma pessoa aseada? Sou. Olhe minhas unhas aqui, todas cortadas, meu cabelo cortado, estou higienizado, passei um desodorante, barbinha feita. Mas você que é limpo, como é a sua casa? Eu duvido que uma pessoa que seja aseada e limpa more em uma casa suja. Duvido. O padrão de quem você é segue aonde você está. O padrão de quem você é segue aonde você está. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Pois bem, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar através de você aonde? Preste atenção. Em Romanos, no capítulo 8, verso 9, a Bíblia vai dizer assim, vós, porém, não estáis na carne, preste atenção, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma condição, se você tem o Espírito de Deus e ele habita em vós, então você já não está na carne. Agora, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é nem de Cristo. A condição para você ser de Cristo é que o Espírito dele habite em você. Bom, então eu já ouvi que eu sou o templo do Espírito Santo, e para eu ser de Cristo agora, já que não tem mais templo físico, eu preciso receber o Espírito de Cristo em mim. Aí você vai ver 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, e eu já estou terminando. Ele diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, preste atenção aqui no detalhe, purifiquemo-nos de toda imundícia, olha agora, da carne e do Espírito. Eu vou ler de novo para você entender isso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do Espírito, aperfeiçoando, preste atenção à palavra aqui, aperfeiçoou a santificação no temor de Deus. Você lê esse versículo, você tem um entendimento de que às vezes a gente diz, preste atenção, eu sou o templo do Espírito Santo, e aonde eu estou, Deus está comigo. Amém, amém. Porque se você não tivesse o Espírito nem de Cristo, você seria, não foi isso que a gente acabou de ler? Para eu ser de Cristo, é uma condição, não é uma opção. Não é uma opção, é uma condição. Para eu ser, porque eu sou templo do Espírito Santo, né? Para eu ser de Cristo, é uma condição que esse Espírito esteja em mim. Mas, agora ele vai dizer, purifiquemo-nos então de toda imundícia da carne e do... Aqui, irmãos, é onde entra o nó agora na nossa cabeça. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Que se não habitasse, eu nem seria de Cristo. Eu sou de Cristo, já confessei. Preste atenção à palavra. Já consagrei a minha vida a Ele. Eu já consagrei. Eu já dediquei. Eu já disse que agora a minha vida serve para o propósito de Cristo. Mas o fato de eu ter consagrado não significa que eu estou 100% santificado. E agora ele vem me dizer que eu preciso me santificar na carne e no Espírito. Não é só a minha carne que precisa agora de santificação. Ele está falando aqui. Eu tenho que me santificar de toda a imundícia da carne e do Espírito. Alguém algum dia já lhe disse que você precisava santificar o seu Espírito? Porque se você é de Cristo, você tem o Espírito de Deus. Porque se não tivesse, nem de Cristo você seria. Mas você acha que ele escrevendo para a carta da igreja de Corinto, a igreja que manifestava quase todos os dons espirituais, ele está escrevendo e dizendo que quem tem que aperfeiçoar a santificação são ímpios? Não, ele está falando para crente. Porque o fato de eu ter consagrado a minha vida a Deus
não quer dizer que eu atingi o aperfeiçoamento da santificação. Não significa que porque eu disse, hoje o meu corpo não serve mais a Satanás, não significa que por isso, agora a minha vida atende a todos os requisitos e medidas do que Deus quer para mim. Eu tenho que entender isso, senão eu entro em confusão. Senão eu vou olhar para a minha cabeça e vou dizer, eu nunca vou ser santo. Vou sair pelaquela porta e não volto aqui nesse lugar nunca mais. Porque eu nunca vou ser santo. Entenda, quando você consagra a sua vida a Deus, você diz, você dá legalidade para que o Espírito de Deus agora se manifeste em você. Você diz, a minha vida agora é templo, é habitação somente do Espírito de Deus. Porque eu creio pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Entrego a minha vida a Ele. Eu consagro a minha vida a Ele. Porque cortou 2 metros de tecido, já virou roupa? Porque você saiu da loja com a finalidade de fazer um vestido de noiva, com um pano dobrado debaixo do braço, você já está arrumado para ir para a festa? Significa que medidas agora vão ter que ser adotadas. Vamos ter agora que fazer ajuste. Tinha um negócio de uma prova, que depois que o vestido estava costurado, você ainda ia lá na costureira, fazer a prova, porque mesmo tirando todas as suas medidas, às vezes ainda ia apertar um pouquinho aqui na cintura, às vezes ia apertar um pouquinho no braço, tinha que ir para fazer pequenos ajustes. Santificar o corpo, mas santificar também o espírito. Você recebe o Espírito de Deus em você, mas não quer dizer que o seu espírito, o espírito do homem que está em você, já se tornou igual ao Espírito de Deus. Significa que quando ele está na casa, ele está trabalhando, porque a casa foi consagrada a ele. Qual é o contexto disso? O que é que Paulo estava falando? Porque vós, no verso anterior, no 2 Coríntios 6, porque vós sois o templo, no finalzinho do versículo, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Preste atenção nesse detalhe, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele não está dizendo aqui só coisas espirituais. Tem que santificar a carne e santificar o espírito. Tem uma santificação que é carnal e outra que é espiritual. Eu creio em Jesus, o meu espírito já foi entregue a Ele, sou templo do Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo, então não toqueis em nada imundo. O que é que tem a ver o espírito com a carne? Tudo a ver, está aqui. Tem que santificar o corpo, mas tem que santificar também o espírito. Se essa casa foi dedicada a invocar a presença do Espírito de Deus, e eu toco nessa casa, e eu piso os meus pés nessa casa, eu tenho que guardar o meu pé quando eu entro nessa casa. E quando eu piso nessa casa, eu santifico essa casa pela minha presença nessa casa. Se eu, que carrego o Espírito de Deus na minha vida, santifico esse lugar e tenho que guardar o meu pé porque eu entro aqui. Imagine quando Deus vivo descer e se manifestar aqui. Não é nível de consagração, porque você não vai encontrar durante o dia ninguém usando esse lugar aqui para outra coisa. Você não vai entrar aqui durante o dia e vai encontrar um bocado de gente sentado aqui, bebendo, fumando e dando palavrão. Não. Nós consagramos esse lugar a Deus, sim ou não? O lugar é consagrado a Deus? Agora, será que o nosso culto está sendo santo diante de Deus? Será que nós estamos apresentando a Deus o culto da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos? Guardar o nosso pé significa, eu preciso entender o que eu estou fazendo quando eu entro nesse lugar. Eu preciso entender que eu estou invocando a presença de um Espírito. Mas não é um Espírito que veio lá de um lugar desconhecido, não. É o Espírito de Deus. E quando eu invoco o Espírito de Deus nesse lugar, Ele vai se manifestar aqui.
E eu tenho que estar me preparando, me santificando. Porque quando eu entrei nesse lugar, eu já me consagrei ao culto a Deus. Já estou consagrado. Mas a santificação, ela vai sendo aperfeiçoada. E para finalizar, consagraram a igreja primitiva a Deus. As pessoas começaram a consagrar suas ofertas a Deus. O Espírito de Deus estava presente ali. Vem alguém com uma oferta consagrada, separada, dedicada, mas não era santificada. E apresentou diante do altar de Deus. O Espírito disse: essa oferta eu não vou receber, mas vou dar oportunidade a eles de pelo menos dizerem a verdade. Foi isso aí mesmo que vocês estão oferecendo a Deus, da forma que vocês estão dizendo? Foi sim, senhor. Buf, caiu morto. Dentro da igreja. O Deus que amou, que morreu por mim e por você, que deu o seu Filho unigênito, estava presente ali no lugar. Alguém estava vendo? Não. Mas ele estava presente. O Espírito dele estava presente. Aí Pedro diz: isso aconteceu porque ele não veio mentir para mim. Ele veio mentir diante da presença do Espírito Santo de Deus. Houve consagração, mas não houve santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação, e não a consagração. Porque sem a santificação, ninguém verá Deus. Vem mentir dentro da igreja. Aí a mulher vem: foi por isso mesmo que vendeu? Que seu marido falou? Não, foi isso aí mesmo. Bufo do outro lado. Às vezes a presença de Deus tem ido embora pela misericórdia dele. A Bíblia diz assim: muitos estão achando que Deus está demorando, mas é porque Ele está tendo misericórdia, para ver se esse povo se arrepende. A gente clama a presença do Espírito de Deus, mas será que se Deus, Jesus, Jesus ressurreto, em espírito, se manifestasse vivo aqui no nosso meio, será que o nível de santidade que a gente anda permitiria que a gente permanecesse vivo na presença dele? Uma coisa é você se consagrar a Deus. Não quer dizer que porque você levantou a mão e aceitou Jesus, a partir de amanhã você se tornou santo. Vai andar com aquela coroinha na cabeça, não vai mais dar um palavrão, não vai mais. Irmão, vai acontecer, nós somos falhos, mas vamos permanecer lutando contra isso. Se a gente errar, a Bíblia diz: você tem um advogado, procura ele logo e se conserta, meu irmão, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. O que eu não posso é querer viver no erro e achar que eu estou certo. É tentar inventar teorias gospel, tentar dizer esse negócio de santificar as coisas dentro da igreja, santificar objeto, isso é furada. O negócio é minha vida, meu irmão. Aqui dentro da igreja, a gente faz o que a gente quer. Ei, meu irmão, bora acabar com isso. Tem que santificar o espírito, mas também tem que santificar a carne. Tem que santificar o que você toca. Eu acabei de ler o texto. Tem que santificar o seu pé quando entra nesse lugar. Eu não tenho que entrar nesse lugar para fazer o culto da forma que eu quero. Porque da forma que eu quero, eu posso consagrar o que eu quiser. Eu posso consagrar até um cachorro se eu quiser. Posso. Agora, entre eu consagrar uma coisa e isso ser recebido com santidade diante de Deus, tem uma distância muito grande. Corremos o risco de estar fazendo sacrifícios, mas são sacrifícios de tolo. Sacrifícios de tolo. Mas eu me esforcei tanto, fiz com tanto amor, com tanto carinho, mas fez da forma errada. Adiantou o quê? Nada. O Espírito de Deus está nos dizendo: eu quero me manifestar no meio de vocês de uma forma nova. Me busquem de uma forma diferente. Mudem alguma coisa da forma que vocês estão fazendo, porque a igreja estava em pecado então, todo mundo indo para o inferno. Falei isso aqui domingo, mas como é a outra lista, né? É a lista de quarta. Vou avisar a lista de quarta também para encerrar. Minha esposa já está me olhando ali que eu já passei 15 minutos do horário. A igreja estava toda em pecado, não foi, Paulo? Ia todo mundo para o inferno. E agora está virando crente, foi isso? Não, irmãos.
foi avisado desde o início do ano. Não quer dizer porque Deus mandou você recomeçar algo, que você vai recomeçar do zero. Quer dizer que você vai começar algo novo. É o novo, é o tempo de viver um novo nível. Você passa de ano, aí você vai para a 5ª série. No início da série, você vai começar a aprender coisas novas. Quer dizer então que tudo que você estudou não serve para nada, joga tudo no lixo. Não, é porque cada nível tem o seu conhecimento. Em cada nível tem a sua exigência. O que Deus está dizendo é que para esse nível que estava aí, as pessoas que passam na rua não sabem mais diferenciar a igreja que tem a presença de Deus e a igreja que não tem. Ninguém sabe mais o que é santo, ninguém sabe mais o que é profano, ninguém sabe mais quem canta para Deus, ninguém sabe quem canta por dinheiro, porque não há mais diferença entre o puro e o impuro. Ninguém sabe o pastor que sobe aqui que é ladrão e o que sobe aqui por amor às almas. Ninguém sabe, porque está tudo bagunçado. Aí Deus está dizendo, eu vou fazer a diferença mais uma vez. Eu vou manifestar o meu espírito verdadeiramente mais uma vez. E não vai ser do jeito que você viu lá atrás. Nem crie expectativa com o que você já viu. Vai ser algo novo. Mas para receber o novo, eu não posso continuar com o odre velho. Porque se eu continuar com o odre velho, quando o novo chegar, Ananias e Safira caem morto, estourado aqui. Porque odre velho não aguenta vinho novo. No meio da igreja nova, o povo, você vê o profeta reclamando que tinha gente levando animal cego para a casa de Deus, que tinha gente levando bicho que ninguém queria para apresentar diante de Deus. Era o formato velho. Era o formato velho. Ananias e Safira aprendeu no formato velho. Venderam a propriedade, guardaram a metade no bolso e vieram entregar diante de Deus. Acostumado com o formato velho. Mas no formato novo Deus estava presente. Ninguém estava vendo, mas o Espírito vivo estava ali vendo. Porque você veio mentir diante do Espírito Santo de Deus. Você não veio mentir diante de mim. Não veio mentir diante de obreiro. Você veio mentir diante de Deus. Porque Ele está aqui presente no meio desse culto. Não tinha nem piso no lugar, porque ficou o rastro do homem. Quando ele saiu, o chão era de terra batida. Mas Deus estava ali presente. E se a gente vinha para aqui fazer culto sem a presença de Deus, eu não quero fazer culto sem Deus. Não me contento em uma reunião sem a presença de Deus. Porque eu não vim para aqui para falar bonito, não vim para aqui para que vocês me aplaudissem, não vim para aqui para que ninguém tirasse foto, e nem vim para aqui para ninguém ficar me dando like. Mas eu vim para aqui trazer um recado de Deus. E no dia que Deus não fala nada, não vai ter nada. Vocês estão preparados para esse dia? O pastor chegar aqui e dizer, meu irmão, hoje não tem nada de Deus não, vamos louvar a presença dele, porque não tem. Mas enquanto tiver palavra de Deus, a igreja precisa ouvir e se colocar na posição daquilo que Deus tem falado. Porque não são essas cadeiras que vão ser cheias do Espírito Santo. Não são esses ar-condicionados que vão ser cheios do Espírito Santo. É você. É você que tem que receber. Não na medida que recebeu anteriormente, mas em uma medida nova. Não quer dizer que antes você não era odre. Quem mudou não foi o odre. Quem mudou foi o vinho. Mas porque o vinho mudou, agora o odre tem que mudar. Vamos abrir o nosso coração, irmãos, para Deus. Vamos buscar Deus em verdade. Sem se preocupar com dogmas da igreja. Desde que o Espírito conduza seu coração. Eu vou vestir essa roupa porque a igreja permite ou não permite? Esqueça isso, irmão. Pergunte a Deus. Agora tome cuidado, porque se você não está ouvindo a voz de Deus, procure alguém que ouve, porque você pode se atrapalhar numa dessa, entrar no lugar onde a presença de Deus está, e você está com vestes estranhas. A festa foi preparada, mandou chamar todo mundo, o pessoal disse que não queria vir, mandou tocar fogo na cidade, acabar com todo mundo, pegar mendigo, quem tivesse pela rua, entrou todo mundo na festa, está todo mundo bonitinho, arrumado, aí um maluco no meio disso aí, ficou com a roupa que ele estava. O rei diz, ei, meu irmão, como é que você entrou aqui? A Bíblia diz, e o homem emudeceu-se. Não tinha justificativa para ele. E aí diz que o dono da festa disse, lança ele lá fora, onde está choro e ranger de dentes. Porque a oportunidade foi dada. O tempo foi dado. Mas se não quis vestir a roupa enquanto estava a tempo,
Não dá para vestir depois. Deus está nos preparando para algo grande, para um tempo novo. É o último tempo da igreja na face da terra. É o último tempo da igreja na face da terra. É o último avivamento que vem aí da parte de Deus. Não vai ter outro. E Deus quer separar um povo não só consagrado a Ele, mas um povo santo. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.